Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Sardes, parte 2, Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana: um tesouro oculto no campo. Meta de hoje: leitura das páginas 15 a 18. Siga os ensinamentos dos apóstolos. Outra forma de se tornar um vaso útil e preparado para a obra do Senhor é seguir o apóstolo de perto, conforme lemos. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículos do 10 ao 15. Paulo está dizendo que mesmo numa situação de trevas, Timóteo manteve sua fé. Sabe por quê? Ele seguiu de perto o ensino do apóstolo. Semelhantemente, mesmo diante da situação atual em que a grande maioria das pessoas é egoísta e busca apenas satisfazer os próprios interesses, você pode ser diferente. Podemos seguir o ensino de perto. Você não deve seguir a maioria que está indo na direção errada. Seja diferente. Escolha seguir de perto a palavra profética. Escolha fazer imersão na palavra para inculcá-la no coração. Isso será a sua salvação. O jovem Timóteo seguiu Paulo no procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança nas perseguições e sofrimentos. 2 Timóteo 3,11. Até nos sofrimentos devemos seguir o profeta de perto, pois todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Devemos seguir confiantes na palavra profética, pois aqueles que enganam a outros se acham espertos, mas na verdade eles mesmos foram primeiramente enganados por Satanás. Os adolescentes estão pregando o evangelho nas escolas, nas ruas, influenciando seus pais e colegas, cheios de vitalidade. O fato de permanecer em contato constante com a palavra o faz progredir e amadurecer. A palavra profética traz revelação e luz para a Bíblia que temos na mão. Por isso, eles constantemente fazem imersão na palavra, inculcando-a no coração. Embora ainda tenha pouca idade, as pessoas a seu redor percebem que eles têm conteúdo espiritual e estão amadurecendo rapidamente. A palavra os está tornando perfeitamente habilitados para toda boa obra. 2 Timóteo 3,17. Surge a Igreja em Sardes. A Igreja em Sardes teve início com a Reforma Protestante, nascendo em um tempo em que a Igreja vivia em densas trevas que corresponde ao período de Tiatira. Sob o ensinamento de Jezabel, o povo era mantido numa cegueira total quanto à palavra de Deus, debaixo de superstições. Seguindo pelo caminho do ascetismo, acreditava-se que o homem poderia alcançar a salvação pelo esforço próprio. Era comum a prática de jejuns, vigílias e autoflagelação que causavam muito sofrimento ao corpo a ponto de privá-lo até de necessidades básicas. O homem foi levado a crer que dessa forma, pagando penitências, alcançaria algum favor de Deus e chegaria à salvação. Graças ao Senhor, um dia a Bíblia se abriu para todos. No século XV, Deus permitiu a fabricação do papel e a imprensa foi inventada no século XVI. Começou o movimento da Reforma. A Bíblia já estava traduzida para vários idiomas. De posse das Escrituras, Lutero recebeu luz sobre a justificação pela fé, reconhecendo que a salvação é pela misericórdia e pelo amor de Deus, e não mediante o esforço humano, a autoflagelação ou as obras. Quão libertadora foi a verdade de que a salvação é de graça, apenas pela fé ao crer em Jesus e sua obra redentora. Efésios 2,8. Quando ouviu essa verdade, o povo se libertou de toda a escravidão imposta até então. Esse foi o ambiente de surgimento da Igreja em Sardes. Os reformadores, por certo, enxergaram uma verdade fantástica e essencial da fé.
Porém, as Escrituras estão cheias de muito mais luz e verdades. Eles, contudo, concentraram-se em denunciar os erros da igreja em Tiatira e não propriamente em buscar entendimento na Bíblia, e prosseguir em conhecer verdades fundamentais, por exemplo, quanto ao governo da igreja. Dessa forma, a igreja em Sardes também veio a se tornar uma instituição religiosa associada ao governo humano. Na igreja em Tiatira, quem governava era a religião instituída pelo homem em Roma. Agora em Sardes, quem deveria governar? Infelizmente, os reformadores não deram atenção a isso, mas buscaram apoio político. Na Alemanha, os príncipes alemães que aderiram à reforma deram apoio político à igreja reformada, que se tornou a Igreja Luterana.